presidente Bolsonaro, que mais uma vez gentilmente conversa com a audiência da Ouro Verde Brasil. Presidente, bom dia, muito obrigado por estar conosco novamente, presidente. Bom dia, Pitoli, bom dia pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder falar alguma coisa de coração aberto com todos vocês. Presidente, antes, muito obrigado pela medalha da última terça-feira em São Paulo. Cheguei essa madrugada em casa, de terça-feira, viajei, cheguei essa madrugada, cheguei de peito estufado, viu, presidente? Tá aqui a medalha aqui, é uma brincadeira que a gente faz, né? Nós homens, né? A dona Michele aqui pediu que eu preparasse uma versão feminina, logicamente suave, né? Estamos na reta final, vai fazer bastante sucesso também. Okay? Só curiosidade, eu tenho que abrir o jogo, né? Eu que banquei a medalha, custa assim, uma pela outra custa R$50. É feita fora do Brasil. Mas tem um sucesso enorme. Tendo em vista a brincadeira que faz entre nós, alguns vêm implorar a medalha para mim, falam, não, tem que investigar a tua vida pregressa, você nunca jogou água fora da bacia, algum comportamento aí não natural de nós homens, macho, né? Deixa bem claro isso aí. Então o momento de descontração da gente passa por essa medalha que foi criada há 3 anos aproximadamente. Obrigado, presidente. Bom saber. Presidente, eu queria começar a nossa conversa, se o senhor me autoriza, mostrando um vídeo que eu recebi de um amigo de Arapiraca, Alagoas. Ele ouviu que o senhor estaria conosco agora e pediu para que eu exibisse esse vídeo. Eu acho que é importante. Posso veicular, presidente? Opa, não, vamos lá. Então vamos lá. Por gentileza, Edson. Olá, presidente, Jair Messias Bolsonaro, aqui é os irmãos Adailton e Lucas. Somos de Governador Valadares, Minas Gerais. Presidente, nosso sonho é reencontrar o senhor novamente, Bolsonaro, e poder te abraçar e te agradecer por tudo que o senhor fez durante o governo, né, Lucas? Dizer que nós agradecemos a Deus pelo senhor, presidente, e gostaria que esse vídeo chegasse até o senhor e a dona Michele Bolsonaro, pois o senhor resgatou o patriotismo do nosso Brasil. E peço a todos os patriotas que compartilhem esse vídeo. E divulga. Que faça chegar até o Bolsonaro. Né, Lucas? Bolsonaro, muito em breve, Deus vai te colocar na cadeira da presidência, sob o comando do nosso Brasil. Pois nós amamos a Deus, somos cristãos conservadores. Né, Lucas? E vamos lá, Lucas? Vamos. Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo. Deus, pátria, família e liberdade. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. Presidente, como emociona, né, saber que a mensagem do senhor chegou em todos os cantos do Brasil, né, presidente? Eu lembro aqui que eu recebi esses dois na presidência da República. São deficientes visuais, é uma bastante grave a situação dele. Eu acho que um lado tem 5%, 10%, outro tem 0%. São pessoas humildes de Minas Gerais. Emociona qualquer um, né? E me traz à memória agora também uma decisão judicial de que o governo federal não vai mais atender pessoas que têm doenças raras, né? Na busca de medicamento, nem por decisão judicial. Ou seja, estão na sarjeta. E o que mais dói, Pitoli, quem provocou o Supremo Tribunal Federal foi o Ministério da Saúde, ouvindo os seus conselhos. A alegação é o alto preço do medicamento. Sim, alto preço do medicamento, ninguém nega isso aí. Mas conosco, nós cumprimos todas as decisões judiciais. Inclusive, eu falei com a minha esposa agora há pouco, né, sobre esse caso. Ela mandou um resumo aqui das ações nessa área e eu falei para ela, eu prefiro, se o Pitoli autorizar, nos dessa honra, semana que vem, ela poderia ser ouvida por vocês, Pitoli, para ver os problemas dessa área, o que ela fez. Ela tem muitas informações, fala muito bem, conhece com profundidade o assunto e tenho certeza que você vai se surpreender positivamente com as informações que ela tem para passar essa área. Porque as mães atípicas agora vão ficar com mais um problema seríssimo, né? Nem na justiça se atende. Nós sabemos, sim, do preço do medicamento. Por muitas vezes, 2 ou 3 pessoas
absorve quase todo o orçamento do município, sabemos disso, mas a União Federal pode arcar com essas despesas. Todo mundo aí que é jovem, se casa, quer ter filhos, ninguém nunca sabe, né? Você espera o melhor, mas acontece, coisa rara, mas tem muita gente no Brasil que tem nasce com essas comorbidades, vamos assim dizer, né? E a gente tem que conviver. Não temos alternativa. Sim. E o governo federal, no meu entender, buscou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu aí ganho de causa para o Ministério da Saúde. Presidente, quando a dona Michele quiser estar conosco, é só o senhor marcar a data, vai ser uma honra para nós, uma oportunidade bastante especial. O senhor pode ter certeza disso, senhor presidente. Então, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não é porque você fala bem de parente da gente, né? Ela fala bem, se expressa bem e tem conhecimento, porque ela trabalhou 4 anos juntamente com a comunidade de surdos, com doenças raras, as mães atípicas. Ela, juntamente com a Damares e a assessoria da Damares, que a maioria eram mulheres também, cuidaram de tantas outras coisas que você pode perguntar para ela, mas ela falaria também, né? A questão da pensão para mães de filhos com Zika vírus. Até pouco tempo eu não conhecia também. Eu tive um choque quando vi as mulheres escalpeladas, basicamente em região amazônica e lá a ilha de Marajó. São aquelas mulheres, né, que têm o cabelo longo, a maioria evangélicas, e tem esse costume de usar cabelo longo, e no eixo longitudinal do barco, do motor na frente, até a rabeta lá atrás, por vezes a mulher se descuidava e abaixava um pouquinho, enrolava no eixo o cabelo dela e ela escalpelada mesmo. Saia todo o couro cabeludo e, em alguns casos, sai até a pele da face. Fica ali uma coisa, poxa, uma imagem ali triste. E essas mulheres, quando aconteceu isso, quase todos os maridos se separavam, né? Quase todos, não eram todos. E elas viviam escondidas em casa, tendo em vista a aparência delas. E quando eu vi a primeira mulher, que eu nunca tinha visto na minha vida, né, quanto presidente, tirou a peruca, etc., é algo chocante. De imediato, a pessoal da Damares, na época, e da Michele, entraram em contato também com as capitanias dos portos, exigindo ali uma proteção de plástico ao longo do eixo longitudinal para evitar novos acidentes. Elas foram dentro do Marajó também. Lá é comum pessoas com idade bastante ainda pequena, né? Já ter filhos, ter relacionamentos. Fomos para lá, levando aí, eu estive com ela presente, levando mais que uma mensagem, né? Investimento na região da Ilha do Marajó. Até a Damares lançou o programa, né? Abraço Marajó. E certas coisas, Pitoli, que eu não posso falar aqui para a gente ter problemas, né? Sim. Coisas que marcam a vida da gente. Esse Brasil é completamente desconhecido ainda por parte de muita gente, tá certo? Sim, sim. Por exemplo, estou aqui uma pedrinha na minha frente aqui. Isso aqui é nióbio. Dá um programa contigo também, quando estive em Araxá. E nós temos que mostrar o que é o Brasil. Presidente, quando o senhor falou do nióbio, que o senhor mostra para a gente agora, o senhor trouxe um dado na última segunda-feira aqui para a gente que nos assustou, né, com relação ao valor da tonelada do nióbio bruto, né, $30 mil a tonelada, e o produto acabado que o senhor comprou numa viagem, mostrando quanto o Brasil perde quando abre mão de produzir aqui ou de manufaturar aqui, não é, presidente? O grande problema que os países encontram, né, o Brasil encontra, você tem ali o minério, mas você não tem energia para processá-lo. Agora, nós temos energia no Brasil. Agora, o mundo lá fora começou a se interessar muito pelo Brasil em 82, ou melhor, em 92, se interessar mais ainda. Quando começou a aparecer aqui, você via, eu pegava um mapa metalogenético, por exemplo, e pelas cores você sabia o que você tinha embaixo da Terra, levantamentos feitos por satélites.
Esse levantamento remonta aos anos 80. Ou seja, hoje em dia, você teria um mapa muito melhor do Brasil, das suas riquezas minerais. E o mundo lá fora, ao ver isso, não quer concorrência. Você vai para a África, você tem que cavar 1.000 metros para achar uma coisa que está fora da terra em Roraima, por exemplo. Agora, não é só isso, você tem que processar. É igual alumínio. Você gasta uma fortuna com energia, que a terra é chamada de cial, né? Silício e alumínio. É outro nome que a terra tem. Isso é do meu conhecimento lá de 50 anos atrás. Não sei se permanece esse nome ainda. E a energia nós temos no Brasil. Daí você vai lá para, já canso de falar, né? Vale do Rio Cotingo e Roraima. Um rio com muita água. Nesse vale, 12 quilômetros de extensão por 600 de queda. Você tem como gerar energia ali para abastecer pelo menos metade do Nordeste. Ou para investir realmente em siderurgia na região. Eu fico pensando, você exporta o minério de ferro in natura. Teria que ser, no mínimo, pelotizado, mas tem que ter energia para isso. Temos energia. E o mundo de fora, via ONGs que vem aqui e faz um trabalho de persuasão, né? Através de recursos, e se impede que se faça muita coisa no Brasil. Você pode ver, sem entrar em maiores detalhes. Nós temos uma ferrovia que está há 5 anos parada no Brasil, a construção dela. Chama-se Ferrogrão. Vai de Sinop, Mato Grosso, até lá em cima, o Maranhão. E está parada há 5 anos. Isso dá para diminuir em torno de 30% do valor do produto final, que o frete é bastante caro. Então, trabalho de ONG, pressão de ONG, especial partido de esquerda, PT, PCdoB, o PSOL, que é um braço do PT, tudo o PSOL judicializa. Você vê a BR-430, que vai de Porto Velho, Rondônia, até Manaus, Amazonas. Está parado também, questão ambiental. A rodovia já existe. Nós asfaltamos com o Tarcísio 50 quilômetros, depois de muito sacrifício, conseguir as licenças ambientais. Que licença ambiental tem federal, tem estadual. Venceu o lobby das ONGs, que tem um trabalho ativo junto a alguns do Ministério Público, alguns do Judiciário, deixa bem claro. Então, essas barreiras todas tem que vencer. Algumas nós vencemos. Tive muita dificuldade, aumentava a dificuldade em administrar o Brasil, porque esse pessoal importunava você, sim, ia junto à imprensa de sempre aí, o cara é homofóbico, é racista, não sei o que lá, não gosta de nordestino, essa história toda, né? Presidente. Pressão em cima da gente. Mas o Brasil está aí. Tem uma participação aqui, presidente, Ney Castro, um ouvinte, dizendo: falo com todas as letras, o presidente Bolsonaro foi o único presidente que ajudou os microempresários, as empresas a crescerem, oferecendo oportunidades de trabalho no Brasil, gerando empregos, diminuindo impostos. É a percepção de quem viveu o dia a dia quando o senhor estava na presidência, gerando oportunidades. Presidente. Olha só, está na minha frente aqui, nem deu tempo de ler. Tá? É um papel bastante, letra até lindinha, né? Impostos zerados ou reduzidos pelo governo federal, nosso governo. Tem coisa que eu nem sabia, Piton. Eu confesso para você, você não tem como saber tudo o que acontece num governo monstro desse aqui. Tá certo? Agora, apesar da pandemia e da guerra, por exemplo, 2010, é só o pessoal entrar no Google aí, levava-se em média 100 dias para você abrir uma empresa. E nosso governo passou a menos de 24 horas. Um dia. As normas regulamentadoras que nós revogamos. Em 21, estava acabando ali a desoneração da folha de 17 setores da sociedade. Tá? 17 setores. Tá? E nós renovamos por mais 2 anos. E foi uma renovação... O que é natural você conversar com a equipe econômica, e que o econômico não quer perder receita. Mas o Paulo Guedes é uma pessoa que, em algumas coisas, eu convencia, né? Levei ele à sala particular, tiramos da frente dos empresários, como seria essa discussão. Ele estava disposto a conceder a desoneração da folha por 1 ano apenas, para depois estudar melhor. Consegui convencê-lo 2 anos, e mais do que esse convencimento, convenci o Paulo Guedes, caso ele fosse reeleito, né,
criar o 18º setor da desoneração, que é o setor de saúde. O cálculo aproximado ali que a gente ia perder 5 bilhões de receita. Mas você ia ampliar o número de empregados. Quando você amplia o número de empregados, você lucra em todas as áreas. Uma pessoa que passa a ter emprego naquela casa, aquela casa vai comer um pouco melhor. O pessoal vai estar menos propenso a procurar um médico. Tá? Menos uma pessoa que vai procurar um assistente social, quer seja da União, do Estado, do município. Todo mundo lucra com isso aí. E a ideia de diminuir ou zerar impostos, né, foi nossa, né? Não vou falar que foi minha, porque a equipe econômica é muito grande, tinha excelentes ideias lá. 90% das ideias é da própria equipe econômica. Foi exatamente tendo em vista uma inflação que aumentou no mundo todo, em especial após eclodir a guerra Rússia-Ucrânia. Os combustíveis foram lá para cima e a discussão nossa na equipe econômica primeiro, conversar mais com o Paulo Guedes, porque a equipe econômica é muito pouco, não dá tempo para tudo isso aí, mas em zerar os impostos federais a gente vai perder 40 bilhões de arrecadação. Bem, e não podia diminuir, podia até dar canetada, podia até fazer, mas ia ter problema. Fomos no parlamento, foi muito bem atendido pelo Arthur Lira, presidente do parlamento lá em 22, como é agora ainda, né? E botamos para andar rapidamente o projeto. Zeramos impostos federais do diesel, gás de cozinha, etanol, gasolina. E mais ainda, acabamos, com o apoio do Arthur Lira na Câmara, porque ele é o dono da pauta, acabamos com o álcool turista, né? O usineiro é obrigado a vender o álcool dele para uma distribuidora. E, por vezes, a distribuidora estava a 200 km de distância. Andava 200 km para lá e depois voltava para abastecer um posto na frente. Nós permitimos os usineiros vender diretamente o etanol para os postos de combustíveis. Chegou a bater em São Paulo, no final do nosso governo, R$ 2,50 o litro de etanol. Agora está quase R$ 5,00 em alguns estados, o etanol. Sim. Você pode ver, quando você... Eu já falei para você no programa, você gasta menos com gasolina, porque está mais barato, ou com etanol, aquele que sobrou, você geralmente não bota na poupança, você compra outra coisa que gera imposto em outra área. A gente não perde nada. Então, descobrimos aí o inverso da curva de Laffer, né? O Brasil está demais. E voltou tudo isso agora. Voltamos os impostos federais dos combustíveis. Olha o DPVAT, né? Mudou de nome, que nós zeramos lá atrás. O que eu falei lá com a equipe econômica? O que é democracia? É liberdade. Você quer fazer um seguro? Faça. Não quer fazer? Não faça. E o desviado no DPVAT era acima de 70%. Tinha cara que sofria acidente, não recorria, alguém recorria por fora e ganhava lá. Então E agora o governo retornou. E olha que na aprovação da volta do DPVAT, se tivesse um voto a menos, não teria passado no Senado. Olha como é importante um senador. Às vezes, um deputado federal. Como é importante tudo isso aí. Agora, nós mostramos para o povo que diminuindo o imposto dá certo. Você fala em microempresário. Tá? A questão do MEI. A questão do PIX. Alguns falam o Bolsonaro aí foi um presente de rico. Olha, quantos banqueiros não perderam que deixou de existir DOC e TED. Praticamente deixou de existir isso aí. Os bancos perderam quase 30 bilhões por ano. O PIX, por enquanto, né, com zero, você faz movimento que você bem entender, não paga nenhuma taxinha de nada. Faltou pedir para o assessor meu aqui, se você pegar alguém aí, dar uma olhada no Google, né? Quantas movimentações diárias tem o PIX? Eu estou calculando na hora de 200 milhões. 200 milhões de movimentações por dia o PIX tem. Mais de 100 bilhões em média por dia. Isso foi permitido por quê? O PIX, criado pelo servidor do Banco Central. Parabéns a eles. Não é trabalho meu, é deles, Banco Central, que tinha todo... Apesar daquela época não ter independência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, tinha liberdade para trabalhar. Presidente, são 227 milhões de transações diárias, presidente. Então, eu gosto de errar para menos, para ninguém falar que eu estou superfaturando o número, né? 227 milhões, deve ser um recorde, isso aí é uma média, talvez. É muita coisa. Você vê uma coisa,
Isso ajudou na segurança pública. Você não ouve falar mais, ô Pitório, que o cara foi lá no caixa eletrônico, né? E foi assaltado na saída, levou um tiro. Você não vê mais isso aí. Está aposentado o caixa eletrônico. Como foi aposentado no passado, deu um orelhão de telefone, mais para trás, aposentaram a máquina de datilografia. Sim. E olha só, o micro, o garoto aí que falou, obrigado pelo elogio aí também, né? Nós transformamos o Brasil, na questão governamental, o segundo país mais digital do mundo. São Paulo, você compra e vende um carro sem sair de casa. Compra, paga, sem sair de casa. O seu telefone passou a ser, além das utilidades dele no momento, também um arquivo para os seus documentos, está tudo ali. Já aconteceu comigo, chegar no aeroporto, esquecer a identidade. E para embarcar não foi fácil. Sendo deputado federal, é conhecido por eles. Consegui embarcar. Mas uma pessoa normal não embarca, se esqueceu a identidade em casa. Sim. Então, essas mudanças vão realmente alterando a nossa vida aqui dentro. Presidente, eu tenho um assunto que eu queria tratar com o senhor também, que me deixou bastante preocupado, que é com relação a Itaipu, que teve um anúncio, presidente, da doação de 81 milhões de reais para uma cooperativa associada ao MST, diminuindo, inclusive, a capacidade de investimentos de Itaipu. Queria que o senhor falasse o trabalho do senhor, né, junto à usina da Itaipu Binacional, as melhorias ali aplicadas e o que pode significar essa redução de investimentos agora, presidente? Ô Pittoli, Itaipu é uma empresa à parte. Ela não segue a legislação brasileira. É quase tudo acordado ali entre os conselhos do nosso lado e do lado do Paraguai, tá certo? As outras empresas é diferente. E também, né, o que se vai investir, o Itaipu Binacional, também são os conselhos que decidem. Conosco, tá? Nós concentramos em obras estruturantes. Vou até ter um resumo aqui. Nós iniciamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte de 470 metros de vão entre os dois pilares do meio, né? A distância é 470 metros. É uma obra de vulto, realmente. Nós iniciamos a terceira ponte lá em Porto Murtinho, que faz parte de um projeto do futuro chamado Bioceânica. Ou seja, nós levamos nosso produto para o Pacífico. Nós alongamos em 600 metros a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Já está em condições. Hoje em dia, faltam pequenos detalhes, né? Burocracia grande no Brasil, e esse governo não tem preocupação em resolver esse assunto aí. Um avião vem de fora, de turismo, um charter de turismo, vai visitar, por exemplo, as cataratas. Pousava na Argentina. O pessoal culpa a rede hoteleira da Argentina e não de Foz do Iguaçu. Uma obra muito importante, foi conversado lá com o governador Ratinho, né? Asfaltamos 47 quilômetros da estrada Boiadeira, é a BR-487 no Paraná. Reduzimos, eu mandei pegar aqui em dólar, o preço da tarifa de energia, que a tarifa de energia de Itaipu é cotada em dólar, e o povo paga no Brasil em real. De acordo com o preço do dólar, você paga mais caro a energia aqui. Alguns falam, né? Aqui eu tenho a ver com o dólar, igual o Lula sempre fala, né? Ele quer agora, no Mercosul aí, comprar e vender com outra moeda que não seja mais o dólar. Não vai ser... Não é isso que está achando que vai ser uma maravilha, não. Não, vai estar complicado o negócio, para ter certeza. E também fizemos obras de infraestrutura em dezenas de municípios da região periférica do Lago de Itaipu. Então, nós pegamos recursos, o excedente da empresa e aplicava em obras estruturantes. O atual governo, ele aplica o dinheiro em projetos sociais e ambientais. E não adianta ninguém reclamar que a decisão são dos conselhos. O Conselho do Brasil, quem faz é o governo federal. Do lado do Paraguai, o recurso aplicado à outra parte deles é problema deles. Ó. Por exemplo, já foi aumentar a tarifa em dólar, que estava lá embaixo, reduzimos a quase a metade. Já está reduzindo a quase a metade e tinha recurso para investimento.
Ele agora já aumentou a tarifa, não sei quanto, mas já aumentou a tarifa, destinou 750 milhões para a retomada das obras da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, conhecida como UNILA. É uma universidade federal, quem vai pagar toda a manutenção vai ser o dinheiro nosso aqui do Brasil, e vai formar o que lá? Integração latino-americana, vai pegar as esquerdas da Argentina, da Bolívia, da Venezuela, e botar um pessoal para fazer curso lá. Pô. E agora, que você falou, né? 81 milhões para estimular aqui a agricultura familiar. E quem vai administrar esses 81 milhões vai ser o MST. O pessoal do MST está sorrindo de orelha a orelha, que é mais um recurso. Além de você ver constantemente ameaça do MST de voltar às invasões. Eles não produzem praticamente nada. Não produz 0,5% do arroz do Brasil. Presidente, inclusive, perdão interrompê-lo, com relação à invasão de terras, existe uma manifestação prevista para amanhã em Guaíra, no Paraná, para justamente o protesto dos proprietários rurais daquela região importante do oeste do Paraná, em função do aumento colossal do número de invasões, coisa que, inclusive, confirmado aqui hoje, não acontecia em tempos que o senhor estava ali no comando da presidência, presidente. E esse movimento do MST só não está mais forte, Pitória, porque, juntamente com a Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, né, nós potencializamos a titulação de terras. Geralmente, da reforma agrária, o cara tem a posse da terra, mas nada além disso. E tendo a posse da terra, é sinal que essa terra não é dele. Era comum passar um caminhão ali, um ônibus, mandando o pessoal subir no veículo e invadir alguma coisa na frente. Nós titulamos 420 mil poceiros. E tiramos, então, grande parte da força, tiramos 1 milhão de pessoas da mão do MST. Então, esse pessoal não entra mais nessa historinha de invadir terra, porque eles passaram a ser proprietários, eles passaram a ser tratados com dignidade. Ele pode ir no banco lá, se quiser, né, fazer um empréstimo. A Tereza Cristina, o dinheiro do Proagro, era para o agro, sim, mas também destinamos parte do recurso para a agricultura familiar. E quando nós titulamos 420 mil lotes no Brasil, 1, 2, 3, 5, meia dúzia hectares, 80% dos lotes nós demos para as mulheres. Estava lá o casal, nós botamos o nome da mulher. Que o homem é mais propenso a não fazer bom uso, muitas vezes, disso, vende, etc., leva insegurança familiar de novo, e a mulher é mais segura nessa propriedade. Tanto é que, nesses locais onde fizemos reforma agrária, lá atrás, que o PT tinha mais de 90% dos votos, quem teve mais de 90% dos votos fomos nós agora. É mais um setor que esteve do nosso lado por ocasião das eleições de 22. Mas vamos lá, vamos pular a questão de eleições aí. Tá certo? Então, essas questões todas vão te estimulando aqui a valorizar realmente a propriedade privada. Eu entendo como um dos pilares da democracia é a propriedade privada. E esse governo atual não tem qualquer consideração. Ele relativizou a propriedade privada. Tanto é que foi criado, não basta hoje você ter sua terra invadida e houve uma reintegração de posse lá, depois de anos. Depois da reintegração de posse, essa decisão vai ter que passar nas mãos de um conselho indicado pelo governo do PT, para saber se vai ser feita a reintegração ou não. Essa insegurança toda faz com que você não invista no Brasil. Eu costumo sempre falar, não suponha que você ganhe na Mega Sena da virada. Você vai comprar uma fazenda, 100 milhões, 50 milhões, não vai comprar, porque no dia seguinte você pode perdê-la. E mais ainda, né, isso para quem já tem propriedade, inclusive, o governo estuda, depois da reforma tributária, que você tem que cobrar, cobrar do PT, é perder tempo. Mas o deputado que votou sim, mesmo sabendo que a reforma tributária era uma desgraça. Se estuda aqui a questão da herança, né? O imposto ser de 40%. Você ganhou 100 milhões na Mega da virada, comprou uma fazenda, está vibrando. 2 meses depois você morre.
os seus filhos, sua viúva, né, ou viúvo, vai ter que desembolsar o equivalente a 40%, aquela propriedade ser de vocês. Senão vocês entram na dívida ativa e o governo vai tirar 40% da sua propriedade. Mais ainda, o pessoal que mexe aí com locação de imóveis, né? Compra e venda de imóveis, o governo estuda aqui um imposto de venda de imóveis em 25%. Quem tem um imóvel, um apartamento que vale 1 milhão, uma casa, tá? Se quiser vendê-lo ou vendê-la, tem que pagar 250 mil de imposto. Não tem como ir para frente esse país. Presidente, e tem uma... O senhor falando de dinheiro, né? Eu estou me lembrando do caso que o senhor trouxe das mães atípicas, 81 milhões para uma associação do MST. Eu fico pensando em quem precisa do dinheiro para salvar a vida do filho, para melhorar a condição, a qualidade da vida do filho, né? A qualidade de vida do filho. Ver a gente falando de tanto dinheiro na mão destes que usam tão mal. Porque, presidente, sabe o que me incomoda? Por exemplo, eu uso o mês de fevereiro como referência porque dá para fazer uma conta exata. Nesse mês de fevereiro próximo passado, a dívida do governo federal aumentou em 58 bi num mês de fevereiro com o ano bissexto, de 29 dias, algo em torno de 2 bilhões a mais por dia, a dívida aumentou. E a nossa vida não melhorou, presidente. Não melhorou a questão da infraestrutura nesse governo, a questão da educação, da saúde. Então a gente está vendo o dinheiro sendo gasto de uma forma que não traz essa melhoria para nós, né, presidente? Vou falar do meu governo aqui, ó. A questão da relação dívida pública-PIB. No final do governo Temer, era 75,3%. Ou seja, você ganha 1.000 por mês, né? Já tinha dívida de 753. No meu governo, passou para 73,7%. Já diminuiu um pouquinho. E agora está explodindo esses números. Você tem razão, está explodindo esses números. Eu atualizo, né? Nos últimos 15 meses, de janeiro de 23 até meados agora de 24. A dívida total aumentou em 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Quando aumenta esse montante, você bota, vamos arredondar, 1 trilhão. Então acumula-se o que você paga de juros, ou tem que pagar de encargo da dívida, a partir do ano que vem, mais se essa taxa Selic aí, essa taxa de juros a longo prazo for na casa do 10%, mais 100 bilhões de impostos o ano que vem. Eu acho que os números falam por si. Até eu estou procurando falar, né? Não entendo muito de economia, entendo alguma coisa, mas numa linguagem mais popular. É aquele cara que está na mão do agiota, ele não paga, não abate a dívida todo mês e não aumenta uma importância em cima daqueles 20% que ele cobra por mês, tá? Ou 15%, ou 10%, por aí. Chega um ponto que o cara vai ter que ir de madrugada fugir, porque o Jota vai vir com toda a força para cobrar dele aquela dívida. Nós aqui não vai ter força, mas o Brasil vai ter que voltar a se socorrer lembra lá atrás, do FMI? Ixi. Vai ter que voltar a se socorrer de lá. Até porque não dá para comparar. Eu não posso saber de economia. O presidente da República saber de economia, saúde, educação, tudo. Não dá para saber. Não tem como. Tá? Então você escala um time para resolver esse assunto. O técnico não entra em campo. Ele busca, junto à diretoria do clube, né, contratar alguém para aquela posição. Dá para comparar Paulo Guedes com Haddad? É impossível. Até o Haddad fala, né, que fez um cursinho, um estágio de 3 meses de economia, e ele colou no final ainda. Não tem como dar certo. E a insegurança vem aí. Está saindo aí o nosso Roberto Campos do Banco Central. Já foi sabatinado um tal de Galípolo lá no Senado. Foi aprovado, né? O nome dele. Como é que vai ser o Banco Central a partir de agora? E você pode ver uma coisa, olha só, importante, né? O que é informação privilegiada? Você tem uma informação privilegiada, você pode tirar proveito daquilo. Não vou dizer que o novo Banco Central, o novo presidente, vai fazer isso aí. Mas se o Brasil, por exemplo, vai comprar ou vender dólar amanhã, você, com essa informação privilegiada, pode faturar horrores vendendo ou comprando dólar hoje. E nós sabemos como esse governo funciona.
Tem uma na delação premiada do Palocci, ele fala em certo momento, né? Quando o Lula queria botar gente, né, mais politizada, com viés político no Banco Central. Ele falou, presidente, o Banco Central é a única instituição que não foi aparelhada ainda. Se for, será o fim. Não dá para segurar mais nada. Entre aspas, seria parecido com a galinha dos ovos de ouro. Se você matar hoje a galinha dos ovos de ouro para pegar mais meia dúzia ovos que estão na barriga da galinha, não vai ter mais ovos nenhum. Você vai ter a galinha para comer ali, mas nada além disso. Essa é a preocupação. Quando a gente fala isso, eu, que não entendo de economia, falo isso, o povão está sentindo. Imagine quem mexe com dinheiro, vive como rentista, né? Em bolsa, etc., ele vai embora. Agora, a bolsa tem sua importância, né? O PT sempre fala que... O Lula falou há pouco tempo atrás, né? Antes das eleições. Se o Bolsonaro agradou o mercado, eu vou desagradar. Palavra dele. Lógico que você não quer pagar juros, você quer diminuir esse montante, mas tem uma regra pela frente. Você chutar, não vou pagar mais, é a coisa mais fácil que tem. Mas como é que fica o after day? Que nós dependemos muita coisa lá de fora. Porque, como diz, né, muitas vezes o cara bota na cabeça do mais humilde, do mais que ganha pouco, você não come dólar. É aquela economista daquela grande televisão, né? Você não come dólar. Mas o dólar influencia o preço das coisas aqui dentro. Sim. Quando se fala abobrinha aqui dentro, vamos aí atacar Israel, né? Como Lula disse mesmo, Israel está matando inocentes, o Israel está agindo como um exército nazista, o Israel está aí caçando aí gente na faixa de Gaza. Os caras invadem, matam mais de 1.000 pessoas, faz centenas de reféns. Quer que o exército de Israel se comporte como? Tá? O governo de Israel, Benjamin Netanyahu, vai se comportar como? Vamos ficar quietinho aqui e esperar o novo ataque deles. Estão lá estuprando as nossas mulheres reféns, estão matando nossas crianças, estão matando idosos. E quando fazem isso, sequestro é para trocar por prisioneiros do Hamas que estão do lado de Israel. Eles não pensam no pensamento ali, não é o povo palestino, que a gente sabe quem é o povo palestino, né? É o povo que quer viver semelhante ao povo brasileiro, ou de país democrata, mas são tratados dessa forma pelo Hamas. E o Lula está do lado do Hamas, não do lado do povo palestino. O que vai ser do nosso Brasil? Presidente. O pessoal não tem mais. Daqui a pouco não vai ter nem abóbora. Pois é, eu estava me lembrando aqui de uma ação também do governo do senhor, que infelizmente, em função dessa velha mídia que aí está, pouca divulgação alcançou, que foi aquela ajuda do pagamento das dívidas, ou melhor, do perdão das dívidas, ou de um grande percentual das dívidas daqueles que fizeram o FIES, que usaram do FIES. O senhor libertou, eu imagino quantas pessoas de um pensamento, porque a pessoa justa, a pessoa correta, presidente, ela sofre com a dívida, quando ela vai dormir, colocar a cabeça no travesseiro, ela se lembra daquilo, puxa, eu estou devendo, está difícil, vão me apertar, isso ainda vai chegar para eu pagar, não sei como vai ser, e o senhor teve um movimento bastante interessante para tentar ajudar libertou muita gente dessa angústia, né, presidente? Olha só, Pitoli, vou dar um exemplo para você aqui. Se eu pagar para você, Pitoli, agora, um curso na NASA para ser aí astronauta, o que você acha, Pitoli? Eu vou adorar. Você tem, com todo respeito, você tem condições não. de ser um bom astronauta? Não, hoje não mais, presidente. Nem corpinho para isso eu tenho. Medalha eu já ganhei do senhor, mas o corpinho não ajuda, presidente. Olha só, é aquela política de pegar o mais pobre, né? Vamos dar curso superior. Eu, por exemplo, em 87, eu estava na ativa no Exército, eu fui no bairro de Madureira, lá no Rio de Janeiro, e frequentei o curso de máquina, lavar e geladeira. Com um capitão do Exército. Pô, capitão do Exército, máquina, lavar e geladeira? Ora, por que eu fiz isso? Um dos motivos é que eu não queria pagar mais um teco para ela em casa. Você pega máquina de lavar, tem uma dúzia de componentes, você está para trocar, não quer desmerecer o consertador de máquina de lavar, não, né? Geladeira não é diferente.
Tá certo? E depois eu fui ver, se eu, por exemplo, quisesse trabalhar naquela época como autônomo, né? Eu poderia pegar um panfleto, distribuir 2, 3 prédios grandes ali na Barra da Tijuca ali, e se prontificando para consertar a máquina, lavar a geladeira. Eu fiz as contas, Pitoli, eu poderia ganhar o dobro que ganhava um capitão do Exército naquela época. Então, quando você faz um curso superior, o que vem na cabeça das pessoas? É ter uma vida econômica melhor. Você tem que ter técnico. Poderia abrir mão do meu posto de capitão, tá? E ser um técnico, máquina, lavar e geladeira. Como meu irmão mais velho, lá atrás, fez Instituto Universal Brasileiro por Correspondência e foi consertar a rádio e televisão. E vivia financeiramente melhor do que eu como capitão do Exército. Ele não tinha curso superior. Mas houve um estímulo para o jovem pobre, né? Oh, você, a elite, te oprime, você pode ter um curso superior. E quando eu falei você ser astronauta, Pitoli, você não tem aptidão para ser astronauta. Você pode ser um engenheiro químico, você pode ser um mecânico, um advogado, um curso superior, um médico, tá? Mas astronauta não. E pressionavam os mais pobres a fazer um curso, né, de uma universidade perto da tua residência. Então a esquerda ganhava simpatia, voto dessas pessoas. Oh, o filho do pobre vai ser engenheiro, vai ser médico. Mas ele tem que ter uma aptidão para aquilo. O Pitoli não tem aptidão para ser astronauta. E estimulava, o pessoal ia para as faculdades, dinheiro público, dono dessas faculdades faturavam horrores, que a mensalidade era paga mês a mês, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e chegou a ser um passivo enorme no nosso governo, de mais de 1 milhão de jovens pelo Brasil, a parte deles, né? Eu não sei se é a maioria, não concluiu o curso, os problemas apareceram, ou não tinha aptidão para concluir o curso, mas enriqueceu o dono de faculdade. E a dívida ficou no colo do pobre. E tinha lá vários irmãos que deviam 50, 100 ou mais, R$ 1.000. E para essas pessoas era uma dívida impagável. A gente procura equipe econômica, Caixa Econômica, Banco do Brasil. O que a gente pode fazer para esse pessoal? Então, mandamos o projeto para o Congresso. O Congresso rapidamente acolheu, mudou algumas coisas, e do Congresso saiu a lei. Perdão de até 99% da dívida. Então, jovens que foram lá pelo canto da sereia, alguns fizeram o curso e tudo bem, são bem-sucedidos. Mas a maioria ou não concluiu, ou mal concluiu, e ficaram com a dívida. Então, nós resgatamos essas pessoas, voltamos ao mercado, voltaram de ser... deixaram de ser inadimplentes, e estou no mercado aí. Mais de 1 milhão de jovens. É isso aí. Agora, isso aí, a imprensa, a grande mídia da época não divulgou praticamente nada, né? Sim. Nós tínhamos as mídias sociais para divulgar e raros órgãos de imprensa, como a Jovem Pan, na época a gente falava alguma coisa, agora estava falando com vocês aí. Espero que vocês tenham vida longa. Teremos, presidente. Auliverde. Teremos, presidente. Presidente, e ao mesmo tempo, quando a gente esconde uma informação como essa, quando não chega ao grande público, né, e aí está a importância de uma imprensa séria, faz com que muitos acreditem, o jovem não apoia, o jovem não... muitos nem souberam, né, dessas ações do presidente Bolsonaro nesse sentido. Agora, presidente, uma dúvida do Pitoli, uma dúvida minha. Quando o senhor chegou à presidência, como é que o senhor conseguiu... como o senhor fez para identificar ou mapear todas essas questões num Brasil tão grande, num Brasil tão diverso, né, com situações como, por exemplo, o senhor mencionou Ilha de Marajó, aí já fomos a Foz do Iguaçu, falar de Itaipu, aí já falamos de Fies. Como faz para mapear a questão da governança, que é a área técnica, certamente? Como é que faz para poder identificar de fato os problemas e enfrentá-los, elencando prioridades, presidente? Você não vai acreditar. Ou aquela história, né, que eu sou mais velho que você, tinha um programa na Rádio Relógio que dava a hora de minuto em minuto, né? E por vezes terminava. Acredite se quiser. Né? Vamos lá. Primeiro, minha mãe disse, eu converso com todo mundo. Converso com qualquer um. Não pergunto quem o cara é, que não é, se ele tem dinheiro, se não tem, se é bonito, feio, se é gay, se não é, se é branco ou azul, não interessa.
Grande fonte de informação minha, cercadinho na presidência. Tinha cercadinho de manhã e tinha à tarde. Ali ia gente, tudo quanto é tipo. E ali a gente via os problemas. Quantas vezes do cercadinho eu liguei para o Pedro da Caixa, para o Tarcísio. Olha, já sabia o que eu ligava e era viva voz a hora. Olha, o problema é esse. Em 90% das vezes, o problema era resolvido na hora, não era daquele cara. Como era o problema daquele cara, a gente estendia a todo mundo que tinha problema semelhante. Atendia a todo mundo, não aquela pessoa. Então aí dá uma fonte de informação. Você vê, hoje em dia, quantos, por exemplo, tem um presidente que está aí, né? Governadores, prefeitos, prefeito, chefe executivo, senadores estaduais, federais, vereadores na ponta da linha. Quantos desses conversam com o povo? Então, entender, é um número reduzido. Porque conversar com o povo é cansativo, para não falar outra coisa. É cansativo. E eu sempre falo, o pessoal que está do meu lado, né? Você, como político, tem que ouvir mais e falar menos. Você vai numa reunião, o cara quer expor o seu problema. E como fosse a salvação da humanidade. E quando você voltar a resposta, você tem que ser educado e falar com o cara. Quer ver uma coisa absurda? Você tem que tratar bem. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente, até porque esqueci. Um cara apresentou uma ideia para diminuir o número de acidentes fatais em cidades. Né? Olha a ideia. Em cada poste, botar pneus. Dá até a solução de cor, né? Quando o cara é vermelho e preto é flamenguista, preto e branco é botafoguense, ou santista. Verde e branco é palmeirense. Quer dizer, o cara tem uma ideia dessa, você não pode chegar e retrucar assim, não sei o que, é um absurdo. Você tem que ter paciência e falar com o cara. Que se espantar esse cara, um outro que pode ter uma ideia maravilhosa, ele vai ficar com medo de mostrar para você que pode levar um coice de você. Então é por aí. Esses problemas do FIES, entre tantos e tantos outros que apareceram, até que apareceu, olha só, motociclista. O pessoal, uma parte da sociedade, tem uma má ideia do motociclista. Teve cara que queria ideia de, no colete de cada motociclista particular tem que ter um número atrás da placa do carro, da moto, no capacete, não sei o que lá. Como se isso fosse a solução do problema. Tem cara que, como é que é? Eu cheguei agora, estou passeando aqui. Parei lá em Fortaleza, um amigo empresta a moto, vou passear. Vou passear com o capacete dele, com o colete dele, não tem nada a ver. Então, esses pequenos problemas de motociclista, por exemplo, tem a ideia. Por que tem um número de acidentes enorme de motociclistas em pista? Qual o local dos acidentes? Região de pedágio. Daí eu busco o Tarcísio, a gente conversa com o Tarcísio, que era o ministro da Infra. Tarcísio, que você tem constantemente renovando concessões, né, de rodovias pedagiadas. Vamos zerar a cobrança de motociclista. Como? Por quê? Que a quantidade de acidentes é majoritária na região da Praça do Pedágio. Por que ali? Porque os caminhões vão chegando, param para pagar o pedágio, carro de passeio, e como para, por inércia, né, o que está mais viscoso embaixo do carro, por exemplo, o óleo cai na pista. Quando o motociclista também vai parando, tá, ele derruba óleo, mas vai pegar óleo de caminhões, de ônibus, de carro de passeio, a tendência é escorregar. Escorregou, caiu, fraturou um braço, uma perna, um traumatismo craniano, fica mais grave. Além do SUS, essa pessoa não vai trabalhar, talvez pegue um seguro-desemprego. E fomos ver, em algumas rodovias, as mais importantes tocante a motociclista, a Dutra, Rio-São Paulo, equivalia a 0,4% do faturamento dinheiro com moto. Lá embaixo, né? 0,4%. Cada R$1.000 arrecadado, R$4 era de moto. Mas o gasto com o SUS superava em muitos aí. Então nós, renovação da concessão da Dutra, não tem pedágio. Caiu o número de acidentes. Mais ainda, fez com que o trabalhador, os que andavam de moto, sobrasse mais dinheiro para ele comprar ali uma
um contrafilé para fazer um churrasquinho no final do mês. Porque ele ia e voltava, naquela época, era 7,50. E voltar diariamente, R$ 15 de pedágio. Se fosse 20 dias por mês, fosse trabalhar, R$ 300 sobrava para ele investir na família dele. Sim. Economizamos com o SUS, economizamos na família, potencializamos a venda de moto na região ali da Dutra. Só ganho. Tem algumas outras rodovias em Minas, uma em Paraná, que também foi zerado os impostos. E a ideia era fazer com todo mundo. Sim. Presidente... Você vai manter isso aí? Eu acho que não. Porque quer taxar, né? Presidente, agora, essa experiência que o senhor viveu esse ano, diferentemente de 2020, de participar tão efetivamente da disputa pelas prefeituras do Brasil, a gente caminha para uma reta final, domingo é o dia do segundo turno. Qual é a análise que o senhor faz desta sua participação, a participação do senhor tão efetiva, né? E o que já podemos entender como agenda para 2026, presidente? Olha só, eu faço trabalho desde lá de trás, antes de ser presidente. É conversar. O importante, Pitoli, por que o pessoal vai nos meus movimentos quando eu vou falar? Porque eu dou uma mensagem pro cara, eu não vou lá falar que eu sou bonito, eu sou bacana, vote em mim que eu vou resolver todos os problemas e dar uma lacrada. A gente dá uma mensagem. E uma mensagem mais bacana que a gente sempre dá, de acordo com o local também, né? Por que São Paulo, agora que tem segundo turno, é a cidade que tem mais nordestino do Brasil? Tinha que ser Fortaleza, Salvador, né? Recife. E por que São Paulo? Porque os nossos irmãos saem do Nordeste por falta de oportunidade e buscam um grande centro. São Paulo. A maioria trabalhos humildes. Ninguém quer sair da sua terra natal. Eu lembro quando passei no concurso da Escola Preparatória de Cadeias do Exército em Campinas, quando eu fiz o concurso, tinha 16 anos e passei, eu reagi para sair de casa. Não queria sair de Eldorado Paulista. Ali tinha minha vida, minha peladinha final de tarde, pescava, ia na escola, etc. Não queria largar aquilo lá. E o pessoal, quando vem de longe para São Paulo, porque falta de oportunidade lá, eu digo, a região melhor para se ver do Brasil tinha que ser o Nordeste. Porque o PT está lá há 20 anos, a esquerda está nos 9 estados do Nordeste há 20 anos, sempre pregando o quê? Igualdade, vão fazer curso superior todo mundo, né? Aqui só tem discurso de amor, não tem ódio, aqui não tem nenhum misógino, né? Nenhum fascista, e ao contrário, a gente vê que a esquerda é só discurso. Então, o PT perdeu muitas eleições agora. Depois fala, mas o teu partido só fez, vou arredondar o número, tá? Só fez 500 prefeituras. É que nós não lançamos candidatos em mais de 4.000 municípios, porque não temos estrutura para isso. Então, nesses 4.000 municípios, que não lançamos candidato, como não tinha ninguém do PL para votar, votou no PR, votou no PP, no PSD, no Republicanos, votou nos outros partidos. E foi uma paulada na esquerda. O pessoal já viu que é só garganta. A gente está vendo aqui o prejuízo das estatais, recorde nos últimos 20 anos. Prejuízo nas estatais. E quando tem prejuízo, tem que ser socorrido, tem que entrar dinheiro público. O governo federal tem que fazer aporte nessas estatais. E aguardem a paulada que vem no fundo de pensão das estatais. Só um exemplo rápido aqui. Lá atrás, o Lula e Dilma quebraram vários fundos de pensão. Os dos Correios, o mais humilde paga R$ 500 por mês de cota extra para o fundo de pensão deles, que é conhecido como postales, até 2030. E vem outra paulada aí. O que é fundo de pensão? Quem a esquerda bota lá para administrar, ele, por exemplo, compra, como postales, comprou papéis de empresa da Venezuela, empresa quebrada, conhecida como papel podre. Compra, dá o dinheiro e fica o calote com o fundo de pensão, porque aquele papel não vale nada, aquela empresa venezuelana está quebrando, já quebrou, é deficitária, não vai ter dividendos, não vai agregar no bolo do fundo de pensão para pagar a tua aposentadoria ou a tua pensão no final do mês. Essa é a maneira PT de administrar. E tem gente
Você pode ver. Eu não fico rosnando aí para os mais humildes, até para o pessoal das estatais. Porque, para mim, não é novidade o que esses caras estão voltando a fazer agora. Cadê o pessoal da cartinha em defesa da democracia, lá da USP, em 21? Fora Bolsonaro, a cartinha da USP, apoiando Lula, que é o governo do amor, que tem uma boa política externa, que a do Bolsonaro era horrível, que o Bolsonaro pensava no povo, pensava nos mais pobres. Cadê vocês? Vocês são experientes. Tá? Muitos ali artistas, atrás da Lei Rouanet. Muitos ali para voltar a estar à frente de diretorias de bancos oficiais, de estatais, ocupar ministério, em causa própria. Cadê vocês? Cadê aqueles que, quando acabou a eleição, né, o TSE anunciou o resultado, bateram palmas, voltou o amor, voltou a democracia, está aí, sardinha R$22 o quilo, manjuba R$18, está aí, o ovo, a unidade daqui a pouco vai estar batendo R$1 a unidade dos ovos aí, não vai ter nada, ninguém está estimulado a investir no Brasil, é só taxa para aplicativo de Uber, taxa para motoboy, é só imposto, 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 imposto. Taxa para os liberais, os advogados vão pagar uma fortuna. Dentistas, por suas consultas, médicos por suas consultas, vão pagar uma fortuna. E quando se arrocha o povo com impostos abusivos, tem duas alternativas quem está na ponta da linha. Não estou recomendando fazer, não. Faz naturalmente. Ou ele quebra, ou ele só nega. O Brasil está batendo taxa de arrecadação, mas a dívida está crescendo. O preço do mercado está lá em cima. Falar que o preço comigo estava um absurdo, está lá em cima. Eu entreguei o Brasil em muitos estados, o preço da gasolina abaixo de R$5. O etanol na casa dos R$2,60, R$2,70. Olha como é que está agora. E a tendência é piorar. Quando dá valor ao MST, vamos invadir. Não é mais abril vermelho, não. Os 11 meses, 12 meses vermelho por ano. O cara não planta mais, poxa. O frete está caro. Fiscalização para tudo quanto é lugar. Multagem absurdas, abusivas. Comigo aqui, pelo que eu sei, não teve aumento de multas para nada. Muito pelo contrário. Tinha uma multa para caminhoneiro, por exemplo, infração na região da Balança, era R$5.000. Chega no Cercadinho, chega no Tarcísio, ou chegava de outro lugar, uma multa de 5 prata, 5 pau, é impagável. Sim. Passamos para 500. Pegamos aqui a questão dos caminhoneiros também, eles pagavam eixo levantado no pedágio. Mas não está o eixo no chão, para que pagar? Ele que fazia frete vai ter que repassar no frete, que você, dona de casa, vai no mercado e comprar algo mais caro. O motorista de caminhão com 20 pontos perdia a carteira de ônibus, de Uber, de táxi, ou você. E as lombadas eletrônicas são estrategicamente colocadas para te multar. É uma empresa terceirizada que te multa. E os caras fazem um acordo escondidinho. Nós tínhamos 8.000 radares no Brasil, nós passamos para menos de 2.000. Tem que ter radar onde tem que ter necessidade. E tem que ter as placas avisando antes. E agora estão vindo os radares inteligentes. Não adianta você, entre um radar e o outro, a rodovia 80, tu bota 100, 110, faz a conta na frente, dá a velocidade média, tu vai pagar. É só taxa. Você não tem mais prazer em dirigir. Você está, em vez de se preocupado com a sinuosidade da pista, a tua preocupação é se tem um radar aí. Exato. Fica mais arrochando todo mundo. Você não tem prazer em contar uma piada mais. Eu sempre gostei de contar piada de gaúcho, de baiano, de carioca, de goiano. Não, quando conta a piada agora, você tem que ter pessoas conhecidas na minha frente. Ninguém está gravando nada aí. Vamos falar mal aí de esse tipo de gente aí. Vamos falar mal. Tá? Presidente, a gente perdeu a vontade, né, de brincar. Ficou muito chato, né? E cada vez mais, o que é pior, o judiciário teve um caso aí de um cara que chamou uma autoridade gordola.
Eu acho que você é meio gordola, viu, Pitoli? Você é meio gordola. Gordolinha, presidente, gordolinha. Em um ano de detenção. Ô, gordola, um ano de detenção. E no meu tempo, o gordinho, Pitoli, enfiava porrada na escola. Batia em todo mundo. E se ele era o dono da bola, batia mais ainda, sem problemas. Hoje o gordinho chora. Ah, me chamaram de gordinho na sala de aula. Essa esquerda maldita, que não deu certo em lugar nenhum no mundo, sempre dizendo que vai defender você, não defende nada. Não defende os nordestinos, tanto é que vão para São Paulo. Agora o cara não pode chegar em São Paulo e votar na esquerda, meu Deus do céu. Votar no PT, no PSOL. Quase não escapa ninguém desse partido. Coisa rara, alguém do PT, do PSOL. Você viu um vídeo do Aldo Rebelo, que até há poucos anos era afiliado ao PCdoB. Ele fez como relator a reforma. Ele foi relator da reforma. Esqueci, presidente. Rural lá, esqueci o nome aqui. Trabalho fantástico do Aldo Rebelo, fantástico. Eu considero uma esquerda honesta, né, presidente? Uma esquerda que a gente sabe que pensa de maneira diferente, mas é uma esquerda honesta, né? O Aldo Rebelo tem uma virtude enorme, né? Ele é palmeirense. Eu já não posso dizer o mesmo, viu, presidente? Eu estou num dilema, né? Porque eu adotei o Botafogo no Rio, e Botafogo e Palmeiras, pelo que tudo indica, um dos dois será. Um será campeão, o outro tricampeão, né? Fica uma banana terrível. Eu tenho 2 filhos que torcem o Botafogo. Torcem o Botafogo porque eu servia no 8º já ser paraquedista e fazia divisa com o campo de futebol que o Botafogo treinava. A molecada tinha 4, 5, 6 anos de idade. Eu sempre, quando podia, levar a molecada para ver o treino do Botafogo, né? E o Botafogo se arrastava, né, cara? Não é fácil você, nesse mercado competitivo, onde tem muito dinheiro, você realmente crescer, né? Mas, presidente, a gestão mostra a importância da gestão, né? Ele foi gestor do Código Florestal. Depois o Aldo aí mudou de partido, acho que foi para o MDB, se eu não me engano. Fez uma crítica duríssima agora no Boulos, né? E quando era ministro, o Boulos liderou uma campanha, não vai ter Copa. 2014, é isso aí? É 2014. Não vai ter Copa, ou 2018, não sei. A Copa 2014. O Brasil tem contratos com o mundo todo. Vamos criticar os estádios? Sim. Se eu fosse presidente, eu não teria Copa do Mundo no Brasil. Assim como algumas reuniões climáticas, eu não aceitei fazer no Brasil. Vai ter agora em Belém, né? Uma fortuna jogada. Dinheiro jogado fora. O pessoal trabalha contra o Brasil. Se eu tivesse autoridade, ia lá. Agora estou lá. Reunião do clima aqui em Belém. Ô, Macron, você está falando de questão climática. Qual é a largura da mata ciliar na França? Quando tiver o tamanho da nossa, eu vou te respeitar. Fala isso, está ocupando espaço aqui, fazer demagogia aqui, defender interesses teus aqui. Há pouco tempo eles falavam que vamos substituir a transição energética. Vê lá como é que está a Alemanha. Voltou a explorar minas de carvão. Outros países voltou a investir em energia nuclear pesado. Porque quando houve a eclosão da guerra, né, em 22, Rússia, Ucrânia, se o Putin fecha o registro do gás, metade da Europa vai morrer de frio. Os caras têm que ver estrategicamente, pensar na frente. No Brasil, o político, com todo respeito às exceções, não pensa para frente. Quando muito é 2 anos para frente que tem a eleição dele, ou quer eleger um colega lá num outro cargo qualquer. Não pensa. Então o Brasil aí, com essa riqueza enorme pela frente, eu sempre falo, riquezas minerais, meu Deus do céu. Temos tabela periódica em Roraima, temos outra lá a mesma tabela em Mato Grosso, biodiversidade, terras agricultáveis. Perguntava ao Macron, você usa quanto no teu território para pecuária, quanto % para agricultura? Nós usamos só 8% para agricultura e 16% para pecuária, números aproximados, 24%. Lá eles usam, em média, acima de 50%. Usa o que nós usamos daqui, que eu te respeito, na sua posição sobre o clima. Fala em reflorestar o Brasil, refloresta o teu país, pô. Sim.
Pega o primeiro discurso na ONU, compara com o do Lula agora. Não tem comparação. O Lula falar abobrinha lá. Tem que mudar a ONU, tem que mudar não sei o que lá, tem que mudar não sei o que lá. Só culpando os outros do que ele devia fazer. Em vez de se juntar com o agro aqui, ele fica criticando. O agro é fascista. Tem que valorizar o MST. O MST não produz, no total global, 1% do que de alimentos nós precisamos aqui. E o agro sustenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Você tem que estar com esses caras. Vê quanto eles vendiam o saca da soja comigo e agora com o Lula. E o porquê desses problemas. Presidente, tocar num assunto que eu acho que é importante também para o senhor, em função do carinho, do amor que o senhor tem pelo Rio de Janeiro, né? Ontem a gente teve aquela situação ali na Avenida Brasil e o governador Cláudio Castro dizendo que vai procurar o governo federal. Há o que fazer de fato? O que o senhor diria para o governador Cláudio Castro, na condição de presidente, se fosse procurado por ele depois de um episódio como o de ontem ali na Avenida Brasil, presidente? Olha, eu converso com o Cláudio Castro, tenho um bom relacionamento com ele, tá? Entendo os seus problemas. Tem área, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a Polícia Militar do Cláudio Castro não pode subir a comunidade. Decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pandemia lá atrás. A pandemia acabou, a DPF continua em vigor. A sua Polícia Militar, que é a Polícia Militar mais sofrida do Brasil, é do Rio de Janeiro, prende um cara agora, furtando o celular. Amanhã ele prende o mesmo cara, furtando o celular de novo. Não é nem enxugar gelo, né? É limpar um carvão, um guardanapo branco. É isso aí. Você vê, eu acabei de ver agora, eu vou falar aqui, mas eu vou ver de novo, que eu não acreditei. Um desses da Lava Jato, condenados lá atrás, depois acabou a Lava Jato, ele devolveu em torno de 17 milhões de reais. Que na delação premiada, para você conseguir uma pena menor, você tem que devolver o que você desviou, ainda apontar, né, as pessoas que te ajudaram a desviar aquele recurso. Uma juíza devolveu os 17 milhões sob argumento que é a pessoa da Lava Jato, abuso do poder de investigar. Olha que os caras investiram em cima de mim, ô Pitório. Pô, os caras viram minha vida avesso, minha família ao avesso. É baleia, é moedinha do lago, é leite condensado, é joia, é cartão de vacina. Me viram no avesso. Querem uma condenação a qualquer custo. Vou além. Eu acho que alguns não querem nem minha condenação, querem a minha morte. Porque o preso atrapalha os caras. E preso por quê? Você não precisa de motivo para estar na cadeia, Pitório. Se prende agora, o que está nos ouvindo aí, do nada. E ponto final. É a participação política das investigações. Pegaram o nosso candidato a prefeito de Niterói agora, uma nota fiscal de um Uber, um escândalo. Agora busca e apreensão de manhã em cima da casa aí do Gustavo Gaia, há 3 dias das eleições, e está pau a pau Goiânia. Tanto é que eu vou de manhã, domingo de manhã, vou chegar lá antes das 8, vou lá votar lá com o nosso candidato Fred lá, ajudá-lo, que foi possível, tá pau a pau. O atual governador de Goiás aceitou a participação do PT na campanha eleitoral. Vivia dando pancada no candidato a prefeito deles, né? Sandro Mabel. Agora estão de beijo e abraço. É a luta do poder pelo poder. Tá? Exato. O Mabel, eu não vou criticar o Mabel aqui, tem seus problemas. Tá? Mas era inimigo mortal, era como Alckmin e Lula. Agora é Sandro Mabel e Caiado. A mesma coisa. Dá para confiar nessa gente para comandar a prefeitura? Que interesse tem? O cara quer tão bem a prefeitura assim, a ponto de se aliar ao diabo para conseguir uma vitória? É o que a Dilma dizia lá atrás. Pela vitória, me alia ao diabo. Ela disse aí. Faço acordo com o diabo. Então, o que eu vejo de bom na tua rádio? Você tem liberdade. Eu queria ter 2 horas na Rede Globo, né, para falar ao vivo dos problemas nacionais, e pode pegar mais 1 hora e dar pancada em mim
que bem entender, mas queria falar 2 horas o que é o nosso Brasil. Você não consegue. Não consegue. Exato. Talvez alguém dessa grande reitoria, talvez tenha assistido o teu programa para dar uma nota dando uma pancada em mim. Ele falou que era X, mas na verdade são Y. Tudo bem, vamos embora. Presidente, acho que faz parte, né? Até o senhor fala aqui, eles recotam lá, e a gente já está acostumado com isso. Agora, presidente, para 2026, eu estou preocupado com 2026 porque o senhor, sem dúvida alguma, é o maior cabo eleitoral do Brasil. Entretanto, o nosso desejo é vê-lo disputando de novo e ganhando a eleição para 2026. Como é que a gente vai conseguir organizar politicamente o Brasil, que precisa olhar para a eleição do Senado, precisa olhar de fato para a eleição do Senado, ao mesmo tempo, né, devolver essa condição de presidente para o senhor? Como é que a gente vai se organizar politicamente para 2026, presidente? Olha, eu trabalho aqui, estou bem no PL. O Valdemar dá suas entrevistas aí que deixa a gente, às vezes, de cabelo em pé, tá? Mas ele nunca faltou com a palavra comigo, o Valdemar. Respeitosamente, eu falo, fale menos com a imprensa, tá? Porque você não pode falar estratégias aqui, tá? Logicamente que eu gostaria de voltar a ser elegível. Até porque eu estou inelegível. Por quê? Porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político, subi no carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro, abuso de poder econômico. Primeiro, abuso de poder político. Não ganhei um voto, uma vantagem sequer, me reuni com embaixadores. Diferente agora da acusação que tem em cima do Caiado, que ele está usando a máquina do Estado para comprar voto com programas sociais e entregando cesta básica. O que está na imprensa lá? Abuso de poder econômico. Não gastei um centavo no 7 de setembro de 22 para dirigir a palavra para aproximadamente 1 milhão de pessoas que estavam na esplanada. Eles foram na esplanada, não foi para ver o 7 de setembro. Uma parte sim, mas 90% foi para me ver. Ponto. Tá certo? Vou disputar por quê? Porque eu tenho uma experiência. O povo tem uma memória do que foi o meu governo. O povo não vai ter surpresa comigo, como alguns tiveram com o Lula, né? Infelizmente. Como mostrei para você as nossas potencialidades. Torço para a eleição do Trump nos Estados Unidos, um grande parceiro meu, assim como foi Benjamin Netanyahu lá em Israel, a Coreia do Sul, o Japão, Hungria, Itália, várias dezenas de outros países democráticos do mundo. Tá? E a gente sabe que o que você tem não justifica, por exemplo, o povo da 25 milhões de habitantes da Amazônia, tá, viver como pobres. A pobreza está deslocando do Nordeste para o Norte. Não é porque o Nordeste está melhorando, é que está piorando menos do que piora o Norte. Com biodiversidade, riquezas minerais, água doce em abundância, terras férteis. Não tem como aquele povo viver na miséria na região amazônica. Não tem como. Tem o cara que pode falar, por que você não fez? Eu tive 2 anos de problemas. E nós melhoramos a vida das pessoas que o mundo sofreu economicamente e muito com a questão da Covid. Nem vou te citar aqui a questão de vacina, que tem gente que fala, o Bolsonaro não comprou vacina. A gente pergunta, você queria comprar quanto? Em 2020. A primeira vacina foi aplicada em 2020, em dezembro de 2020. Comprasse como? Tinha contrato, sim, para comprar em 2020. Para entregar em 21, podendo atrasar. Não tinha uma data, vou entregar em tal dia. Aí não tomou vacina. É problema meu, estou vivo, cara. Quando ele tomou vacina, está morto. Ou está com sequelas aí? Será que você acha que eu sou maluco? O Bolsonaro é antivacina, dando a entender que eu não sou contra qualquer vacina. Eu tomei todas as vacinas, meus filhos, minha esposa, tomaram todas as vacinas. Essa última ainda é experimental, ainda não tem comprovação científica. Países outros, como o Reino Unido, né? Vários países, Reino Unido, Estados Unidos, estão fazendo estudo. Não é mais da Covid. É dos efeitos colaterais da vacina. Vários países suspenderam já. Janssen, Pfizer. E o negacionista sou eu. Eu andava no meio do povo sem máscara, sim. Então, uma vez desabafei, né? A crítica é via da esquerda. Vocês não querem que eu morra? Deixa eu ficar sem máscara, poxa.
Não é ser machão, não. Eu li os documentos. Tem cara que toma medicamento e não sabe de efeito colateral. Está aprovado pela Anvisa, tudo bem, tem que estar mesmo, mas não sabe de efeito colateral. Eu acho que 99% da população não lê a bula. Vê lá uma letra pequenininha, feita de propósito, né? Cheia de coisa esquisita ali. Podia ter menos coisa escrita ali, né? Precisa botar fórmula ali. Presidente, eu queria lhe fazer uma pergunta ainda com relação a domingo. O recado que o senhor poderia deixar para o eleitorado. São 52 municípios com o segundo turno no Brasil. Então, dos 5.570, 52 tem uma missão no próximo domingo. O senhor tem Palmas, Tocantins, salvo engano? É hoje ou amanhã, presidente, em Palmas? Hoje à noite vou para Palmas. A gente vai lá numa pizzaria, talvez, hoje à noite, né? Uhum. Amanhã você pode fazer carreata, você não pode fazer comício. Talvez lá uma carreata, vou para dentro do povo conversar, não posso pegar microfone amanhã, tá certo? Uhum. À noite, eu vou torcer para que eu vou atrás, vou ver o jogo do Palmeiras e Fortaleza, eu quero devolver. Atenção, pessoal, Cabra da Peste aí do Ceará, eu quero devolver que é 3-0 lá que nós levamos aí no primeiro turno, né? E venho para casa, durmo aqui de madrugada, eu vou para Goiânia. Então, eu vou lá votar com o Fred, de manhã. Depois eu vou para outra cidade ali em Goiás, ali, Anápolis. Lá tem lá o garoto candidato lá, o Márcio Correia. Talvez eu passe ali para Aparecida de Goiânia, que tem ali o professor Alcides. São 3 cidades que tem segundo turno lá. E quero assistir a apuração na casa do Fred, lá ou no apartamento, não sei se é a casa ou apartamento que ele mora. Lá em Goiânia, se Deus quiser, né? Ter a vitória. Entendo que não é que eu tenho certeza que o meu candidato é melhor que o outro lado. Tá? O nosso não tem velha política nenhuma com a gente. Todos os candidatos que eu tenho apoiado, tenho falado, olha, quero um secretariado técnico. O que eu não quero indicar ninguém. Eu quero um secretariado técnico, tá certo? Que você realmente veja contratos antigos, suspenda se for o caso. Tem cidade aí, ô Pitori, que é só aluguel. O município está cheio de aluguel de prédio. Está tudo de amigo. Ó, eu voto em você, mas você continua alugando meu prédio lá. Tem local aí que cobra aí 50 mil por ano para cuidar do idoso. Um asilo pequenininho ali, né? Pelo amor de Deus, dá para resolver muita coisa. Eu tenho falado também, trate bem os motociclistas. O motociclista não pode ser tratado como marginal, não. Tem que ter um estacionamento privado exclusivo deles. Veja a quantidade de radares na cidade. Se tiver perto de uma escola, tudo bem. Fora isso, tira, que é caça-níquel. Atrapalha o dia a dia daquelas pessoas. Você pega uma multa, você acaba com o teu dia. Chega em casa, briga com a família toda, porque pegou uma multa no pardal. Escondido, que era 40 por hora, passou a 48, pronto, uma multa enorme. Vamos acabar com essa indústria das multas por aí. Vamos ver o que vocês podem fazer. Tem município aí, por exemplo, que arrecada, por exemplo, Angra, arrecada o normal, transferência, pega da usina lá a usina nuclear de Angra e pega de Roda do Petróleo também. Não precisa botar o IPTU lá em cima. Sim. Resolve esse negócio, dá paz para o povo. Melhor do que você querer fazer um projeto social é você cobrar menos imposto. Todo mundo se dá bem com isso e não tem jeitinho. Essa é a mensagem que a gente leva para todo mundo. E queremos, obviamente, né, vamos continuar a nossa dança pelo Brasil, a título de cumprimentar os prefeitos, vamos fazer reuniões mais técnicas. Não é com eles, não, é com o povo, o povão. Isso aí. É isso aí. É isso aí, presidente, eu quero agradecê-lo, viu, mais uma vez por essa disposição de conversar com o Aurivedo. O senhor já entendeu que a nossa proposta aqui é ouvi-lo, para a gente poder, então, né, chegar, mesmo que o recorte seja inoportuno, aquele recorte sapequinha dessa imprensa que tenta nos desqualificar, mas a gente, de uma forma ou de outra, faz com que a mensagem chegue a todos, viu, presidente? Muito obrigado pela confiança que o senhor deposita em nosso trabalho. Força nesse final de semana, em Palmas, em Goiânia, em Anápolis, enfim, que dê tudo certo na jornada do senhor. E na semana que vem, nós combinamos com a nossa dona Michele para a entrevista aqui, presidente. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Vocês vão gostar. Vai ser fantástico, o que ela sabe de mães atípicas, de doenças raras,
de Escalpeladas, de Marajó. Talvez ela apareça até com a Damara do lado dela aqui, vai ser algo fantástico para vocês. Pode deixar. Para vocês não, para o Brasil todo. Sem dúvida. Obrigado, olha, um abraço aí. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. A Andriele, ao Raoni, a todos aí da equipe. Presidente, um abraço, querido.